Capítulo de número 10, amém? Eu quero ler com você alguns versículos a começar do verso 10. Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do verso de número 10. E diz assim a palavra do nosso Deus: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Como eu disse a você há pouco, nós iremos fazer 7 semanas, uma campanha de 7 semanas de libertação poderosa. Nós iremos tratar, amado, de alguns assuntos muito pertinentes, onde muitas vezes as pessoas estão aprisionadas e elas não conseguem detectar que estão em uma cadeia ou que estão em uma prisão. E o nosso trabalho, como disse a palavra de Deus, é promovermos um trabalho de libertadores, ou seja, um trabalho de libertação. E nestas 7 semanas, se alguma coisa você percebe que não vai bem na sua vida, se alguma coisa você percebe que está amarrada, se alguma coisa você percebe que não tem andado como você gostaria de andar, se você sofre algum tipo de perturbação, se você sofre algum tipo de pressão, opressão ou depressão, seja qual for, amado, a inquietação no seu espírito, nós vamos estar ministrando nessas 7 semanas. E eu quero dizer a você que é um trabalho que o Pai nos determinou a fazermos. Ele mesmo disse assim: olha, o Espírito do Senhor me ungiu para pôr em liberdade o cativo, para quebrar cadeias e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqueles que habitavam na região da sombra e da morte, eles viram uma luz. E o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então, o Senhor Jesus nos fez igreja. Então o Senhor Jesus nos fez seus discípulos. E quando o Senhor nos fez ovelhas suas, seus discípulos, então o Senhor nos deu ordenanças, que nós chamamos de a grande comissão, ou grande comissionamento. Deus nos deu um comissionamento. E qual foi o comissionamento que Jesus nos deu? De nós continuarmos a sua obra aqui na terra, de nós continuarmos orando pelo enfermo e o espírito de enfermidade ir embora, de nós continuarmos impondo as mãos sobre os endemoniados e libertando-os em o nome do Senhor Jesus. Existem pessoas que elas convivem às vezes com diagnósticos tão terríveis, e elas acabam pacificamente convivendo com esse diagnóstico e aceitando pacificamente aquela opressão do qual elas estão sendo vitimadas, ou que elas estão sendo vítimas. Nessas próximas 7 semanas, nós estaremos orando especificamente por libertação. Então eu quero preparar o seu espírito para você não se assustar, porque nós estaremos falando
diretamente com forças espirituais. Nós estaremos falando diretamente com espíritos malignos para que eles saiam. Nós estamos ordenando em nome do Senhor Jesus para qualquer tipo de espírito maligno que esteja atrapalhando a sua vida, seja em qualquer área que for, que ele saia em nome do Senhor Jesus. E não haverá resistência por causa do poder do nome de Jesus. Essas 7 semanas, elas serão libertadoras. Essas 7 semanas, amados, ela vai esclarecer muitas coisas para você e vai fazer você tomar posicionamento diferente. Vai fazer você orar diferente. Vai fazer você, amado, reagir diferente. Vai fazer você, amado, enxergar diferente. Ter a revelação com clareza daquilo que você está passando, vivendo ou até mesmo sendo submetido. O Senhor Jesus, quando Ele nos dá esta palavra, Ele nos mostra que nós temos um arqui-inimigo. Ele nos diz: olha, vocês têm um adversário, vocês têm um inimigo. É importante nós não ignorarmos esta palavra do Senhor. A palavra que Jesus disse é o seguinte: eu vim para dar a vocês uma vida abundante. Se vocês não estiverem vivendo uma vida abundante, é porque tem um demônio resistindo, é porque tem um ladrão resistindo, é porque tem uma casta de demônios muitas vezes que estão te resistindo. Porque eu vim para dar a minha vida pelas minhas ovelhas, pelas ovelhas do meu Pai, para que as ovelhas do meu Pai, elas tenham uma vida abundante. O que é vida abundante? É você, amado, ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Vida abundante, amado, fala de plenitude, fala de pessoa completa. Você entende isso, amém? Aí alguém vai te dizer: olha, mas nessa terra é impossível alguém viver uma vida completamente satisfeita. Mentira do diabo. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu tenha uma vida completamente satisfeita, para que eu tenha uma vida plena na presença do meu Deus. Vida plena, amado, fala de todas as áreas da minha vida curada, fala de todas as áreas da minha vida liberta. Fala, amado, do meu emocional, fala do meu físico, fala do meu espiritual, ministerial, fala do meu financeiro, fala de todas as áreas que abrange a minha vida. Vida plena é eu não ter falta de coisa alguma. Aí você me pergunta: pastor, mas isso não é só para o céu? Não, isso não é só para o céu. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz assim: o Senhor que não poupou o seu Filho, o entregou e deu a vocês todas as coisas. O Senhor vos deu todas as coisas. O que você entende por todas as coisas? Quando a Bíblia fala todas, são todas. Quando a Bíblia fala que não são todas, é porque não são todas. Mas nesse caso, a Bíblia diz: Ele nos deu todas as coisas. O Senhor nos sujeitou e nos subjugou todas as coisas, para que eu tenha plenitude. Para isso Ele me deu autoridade no seu nome, para ir quebrando cadeias, para ir destruindo fortalezas, para eu ir me apossando daquilo que é meu por direito. Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é a minha herança. Mas se eu não reivindicar a minha herança, o posseiro entra e toma posse. Mas eu, como filho, tenho o direito de me levantar e de querer aquilo que é meu por herança. Você entende isso, amém? Quem consegue fazer isso? O liberto. Aquele que não é completamente liberto, ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque quem não é completamente liberto é uma pessoa resistido, é uma pessoa que sofre resistência, é uma pessoa que não é livre, é uma pessoa que tudo que vai fazer sofre uma resistência, sofre um impacto, sofre um embargo. Sempre a coisa não flui. Quem não é completamente liberto, querido, sofre resistência o tempo todo. O que é muito importante lhe dizer é que existe
O apóstolo Paulo nos fala, em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 4, que as nossas armas, elas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, porque as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Então, Paulo está dizendo ali, se você ler o capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo está recebendo uma oposição humana. Presta atenção. Há uma resistência espiritual de um lado e uma oposição humana do outro. Eu preciso me levantar na autoridade do nome do Senhor Jesus e pôr por terra todo espírito contrário. Você entende isso, amém? Espírito contrário, guarda essa palavra. Eu tenho que pôr por terra todo espírito contrário. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Existe espírito de Deus, existe espírito demoníaco, mas também existe o espírito do homem. Sabe o que Deus diz em Deuteronômio, capítulo 28, verso 10? Que se você for liberto, o espírito do homem terá medo de você. Preste atenção. Jesus me deu autoridade contra principados e contra potestades, mas não foi só isso. Ele me revestiu e Ele me investiu. Você entende isso, amém? Ele me reveste de uma autoridade e me investe de poder. E até o espírito do homem teme. Porque a autoridade, ele reconhece que a autoridade e a hierarquia de Deus está sobre as nossas vidas. Mas isso é só para aquele que é completamente liberto. Isso é só para aquele que é completamente livre. O primeiro espírito do homem que precisa ser vencido é o meu próprio. Você entende isso, amém? Eu estou falando, amado, de coisas espirituais. Eu estou falando de uma igreja que precisa se posicionar. Agora, isso é uma escolha. Você tem a autoridade da parte de Deus para fazer uma escolha. Ou você vai se posicionar, ou você vai se oposicionar. Eu vou te explicar isso. Quando você posiciona, você está do lado certo. Quando você oposiciona, você está do lado do inimigo. Então você se torna, oposicionar é se tornar oponente. Se tornar oponente é alguém que também resiste com a mesma fúria de Satanás. Você está entendendo isso, amém? Isso é muito sério, isso é muito profundo. Às vezes a igreja quer só ouvir que há um Deus nos céus, e há. Às vezes a igreja quer só ouvir que você vai morar no céu, e você vai. Mas a igreja também precisa ouvir que tem um inimigo que deliberadamente faz oposição à igreja, que deliberadamente ele se oposiciona a você, ele se torna um opositor para você não alcançar aquilo que você almeja alcançar. É muito importante nós nos levantarmos contra as forças do inferno. Sabe por quê, querido? Porque se eu e você não nos levantarmos contra as forças do inferno, o inferno se oposiciona contra nós e toma o lugar que é nosso por direito, e toma o lugar que é nosso por herança. E é possível que eu ainda assim seja um nascido em Cristo, viva uma vida miserável, oprimida, uma vida, amado, completamente prisioneira, prisioneiro do medo, prisioneiro da perda, prisioneiro de sentimentos, prisioneiro de pessoas. O Senhor disse: eu porei em vós temor dos homens. Você não vai ser prisioneiro de demônios, muito menos de pessoas. Você entende isso, amém? Porque existem pessoas que elas até pensam que são libertas, mas elas são prisioneiros do humano. O humano taxa sobre elas, amado, uma cadeia, e elas se submetem. Elas não têm plenitude. Mas isso faz parte de um projeto satânico. Porque o diabo, amado, ele trabalha em 3 esferas: roubar, matar e destruir. Nessas 3 esferas, o Satanás trabalha.
a fim, amado, de nos oposicionar, para que eu não avance. Deixa eu te dizer algo poderoso nesta noite. Você foi alguém chamado por Deus para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Você foi chamado por Deus, querido, para estabelecer o governo e o domínio de Deus. Sabe como que o domínio e o governo de Deus se estabelece aqui na terra? Através da minha e da tua vida. O governo de Deus se estabelece aqui na terra através da vida dos libertos, daqueles que são nascidos em Sião, diz a palavra de Deus, na Sião espiritual. Quando você nasceu de novo e você foi liberto, é através de você que Deus vai estabelecer o seu poder no seu reino. Você é um agente de Deus aqui na terra. Quando Deus te criou, Deus te deu autoridade para dominar sobre principados, sobre potestades. Irmão, você não tem que ficar com medo. Irmão, você não tem que temer os espíritos malignos. Deus te colocou sobre eles. Deus te colocou sobre eles. Deus te deu autoridade sobre todo principado, sobre toda a casta de demônios. Você precisa se levantar como um guerreiro, como uma guerreira de Deus, e colocar esse diabo por terra, em o nome do Senhor Jesus. É da igreja, querida, é uma responsabilidade da igreja se levantar, se posicionar e colocar por terra toda a força do mal. Por que que muitas vezes as pessoas começam a se sentir tão desanimadas? Por que que muitas vezes elas se sentem tão esgotadas? O inimigo muitas vezes suga toda a energia da pessoa, e a pessoa se sente como que se estivesse sem forças, como se estivesse cambaleando. Isso é uma questão, amado, de posicionamento. E nessas 7 semanas eu vou estar ensinando você e eu vou estar orando com você. Em o nome do Senhor Jesus, aonde houver, amado, uma resistência demoníaca, Ele vai manifestar no nome do Senhor Jesus. Aonde houver um espírito maligno resistindo, possuindo, Ele vai manifestar e vai sair no nome do Senhor Jesus. Aonde estiver um espírito maligno oprimindo, mantendo cativo, vai manifestar e vai sair no nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus deu a sua vida para que as suas ovelhas tivessem plenitude, para que as suas ovelhas reinassem, governassem, fossem cheios, completos, plenos de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Você entende isso? Amém? Quantas vezes, amados, você está sendo resistido e você não libera uma palavra contra o inferno? Quantas vezes você está sendo, amado, resistido? O inferno se levanta contra a sua vida. Você está quase morrendo e você não reage. Quando você tem toda a autoridade para reagir. Quando você tem o poder dos poderes habitando dentro da sua vida para você reagir. Existem, amado, filhos de Deus refém de forças malignas. Existem filhos de Deus, amado, refém das forças do inferno. Mas você vai se levantar em o nome do Senhor Jesus, e você vai dar um basta nisso. Você vai se levantar em autoridade nessas 7 semanas, e você vai dizer: eu não aceito. Você entende isso, amém? Tem gente, amado, que está morrendo espiritualmente, e estão achando que é Deus que está matando. Tem gente que está sendo resistido, não flui em nenhuma área da sua vida e acha que foi Deus que fez essa escolha para ele. Ora, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Você acha que Ele iria querer te resistir mais para quê, querido? Se você está sendo resistido em alguma área da sua vida, não é Deus. Se você está sendo afligido em alguma área da sua vida, não é Deus. Você precisa se levantar e repreender esse demônio em o nome do Senhor Jesus. Pastor, mas e se for prova? O teu espírito vai saber quando é Deus e quando não é, querido. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não põe ninguém em prisões. O Espírito de Deus não leva ninguém cativo. Porque o Espírito de Deus é o libertador. E a Bíblia diz: aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade.
aí há plenitude. O Espírito de Deus, amado, ele não oprime pessoas. Coloque isso na sua mente. O Espírito de Deus não oprime pessoas. Eu acho até engraçado algumas pessoas às vezes assim: nossa, o Espírito de Deus, mas estava me acusando, viu? O Espírito de Deus não acusa ninguém. Olha, Deus me pegou, mas Deus me oprimiu, viu? O Espírito de Deus não oprime ninguém. Olha, eu não consigo dar um passo, eu estou todo amarrado, porque o Espírito de Deus me amarrou. Mentira, o Espírito de Deus não amarra ninguém. O Espírito de Deus, amado, ele põe você em liberdade, ele põe você, amado, em marcha triunfal. O Espírito de Deus põe você em marcha de conquista. Você tem que entender isso e você tem que se levantar em nome do Senhor Jesus. Os demônios, eles não podem tocar na vida de quem já foi lavado no sangue de Jesus. Os demônios, amado, não podem acabar com a sua vida. É uma falsa impressão, é uma falsa revelação, é uma mentira do inferno, quando Satanás diz: ó, não mexe comigo, senão eu acabo com você. Ele é intimidador, ele não pode com você. Se você está revestido no poder e investido de autoridade, querido, o diabo não pode contra você. Se você é alguém que já foi lavado no sangue do Senhor Jesus, o diabo não pode contra você. O diabo, ele pode até, amado, tentar armar as suas fortalezas contra a sua vida. O que são fortalezas, pastor? Fortalezas, amados, é acampamento inimigo em posições estratégicas para te enfraquecer. E normalmente, amado, as fortalezas do inferno, elas se instalam normalmente na mente da pessoa, dizendo que ela não pode, dizendo que ela está vencida, dizendo que ela é um nada, dizendo que ela nunca será completa. Isso são fortalezas de mente. Você entende isso, amém? O inimigo vem oprimindo as pessoas. O inimigo, amado, eu estou escrevendo um livro, e queira Deus que eu termine ele logo, que chama-se, ele vai se chamar assim, ó, Diabo, um grande psicólogo. Sabe por quê? Porque Satanás, amado, ele trabalha na mente das pessoas. E ele diz assim: você não pode, você é um fracassado, você é um nada, você nunca vai ser feliz. Satanás, amado, às vezes quando a pessoa chega na frente do espelho, isso acontece muito com as mulheres. Satanás, as mulheres vão na frente do espelho, Satanás começa a criar uma fortaleza de mente. Ele diz assim: você está gorda, você está feia. Satanás começa a dizer assim: ninguém nunca vai olhar para você, você está destinada a morrer sozinha, homem nenhum vai se agradar de você, está assim de mulher bonita no mundo. Satanás vai trabalhar dessa maneira. Você entende isso, amém? O que é isso? Fortaleza de mente, trabalho satânico do inferno. Essa pessoa, amado, se ela ceder, ela se torna refém. Você entende isso, amém? Se essa pessoa ceder, ela se torna refém. E aí ela passa a acreditar que ela está destinada a morrer sozinha. A Bíblia diz que Deus não criou ninguém para morrer sozinho. Olha aí, já contradiz em si a fortaleza do inferno. Estou falando de algumas coisas. Essas 7 semanas, elas prometem, viu, querido? Revelar muitas coisas que estão aí bem escondidinho na sua alma. E você está sendo, muitas vezes, amado, atormentado. Acusações. Quando você, amado, vai estender a mão, Satanás é mestre em dizer: encolhe essa mão, eu sei o que você fez, eu conheço o teu passado. Mas o homem que é remido, lavado no sangue do Cordeiro, ele diz para Satanás: pois eu conheço o teu futuro. Aleluia. Você entende isso, amém? Você conhece o meu passado, diabo, e eu conheço o teu futuro, que é no lago de fogo e enxofre. Você está perdido, sujeito. Você entende isso, amém? Você é o menos que nada, cão banguelo. Você entende isso, amém? Pastor, mas eu vou cutucar o cão, nada. Cutuca, filho. Experimenta para você ver. Você vai ver quão grande é o poder de Deus que está agindo na sua vida. Você só vai saber o tamanho do poder de Deus na sua vida quando você enfrentar os principados.
Por que você vem à igreja dizendo, Senhor, me enche de poder, me enche de poder? É para você rodopiar bonito na igreja? Senhor, me enche de autoridade, e começa a dançar. É só para isso? É para você enfrentar principados e potestades. É para você se levantar, amado, e quebrar cadeias. É para você, amado, destruir as prisões. É para você, amado, enfrentar a força do inferno e perceber que você já é um mais que vencedor. Só vai ter a percepção que é mais que vencedor quem enfrentar a força do inimigo. Mas a igreja, amado, eu tenho percebido muitas vezes, que às vezes eu digo, vamos orar. A igreja diz amém. Então tá, vai, 1, 2, 3. Estou te dizendo, querido, é hora de você se levantar com ousadia, com poder, com autoridade, erguer a tua mão, amado, como alguém que está entrando no campo do inimigo, que está blindado por Deus, alguém que sabe que não será atingido, ainda que 1000 caia à sua direita, 10.000 à sua esquerda, ele passa, porque ele sabe, eu estou guardado, eu estou protegido, eu vou entrar no território do inimigo e eu vou destruí-lo. Você é um destruidor de fortalezas. Tem pessoas, amadas, que se acomodaram porque já têm a certeza da salvação. Isso, amado, na verdade, é se acovardar na conquista do reino e no estabelecimento da justiça de Deus. Você não pode se acovardar em estabelecer o reino e a justiça de Deus aqui na terra. É através de você que o reino será estabelecido, é através de você que a justiça de Deus será exercida. Será que você não percebe que você é um conquistador de Deus? Será que você não percebe que você é um soldado que faz parte do exército de Deus? Você não foi chamado, amado, para viver aqui na terra uma aposentadoria salvífica. Que é isso, pastor? Aposentadoria da salvação. Tem crente que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, amado, da sua vida. Os demônios estão arrebentando com a vida da pessoa. E a pessoa está assim, sou salvo mesmo, estou nem aí. Melhor não mexer com o cão. Melhor não mexer com o que está quieto. Um desses dias, amado, uma pessoa me ligou, não congrega com a gente. Uma pessoa me ligou e disse assim, pastor, a minha esposa está possessa de um demônio. E ela está aqui, agindo que nem um macaco. Verdade, o espírito maligno pegou a pessoa e a pessoa estava se comportando que nem um macaco. Literalmente, que nem um macaco, até imitando o som do macaco. E eu disse, eu não estava perto, eu estava longe. Eu disse assim, irmão, olha, eu demoro pelo menos 1 hora para chegar até aí. Mas faz o seguinte, você é homem de Deus, levanta aí e diz assim, você está amarrado no nome do Senhor Jesus, e eu tiro as suas forças agora. Ele no telefone falou assim, pastor, o trem está feio, melhor não mexer. Eu falei, o quê? Não estou ouvindo isso não. E aí eu dei uma bronca nele. Eu falei, que homem de Deus é você? Levanta a tua mão aí dentro da tua casa agora. Estabelece o reino de Deus, pelo menos dentro da tua casa, homem. Ai, pastor, é que eu nunca lidei com isso. Pastor, o trem está feio. Eu digo, meu irmão, chegou nesse estágio porque você nunca se levantou dentro da sua casa. Olha aí a grande oportunidade. Mostra para esse capeta quem é que tem autoridade dentro dessa casa. Pastor, eu vou esperar você. Verdade, irmãos. Eu só estou dizendo que a pessoa não congrega aqui, senão não diria não. Falei, tá bom, molenga. Não, eu não disse isso para ele, né? Mas eu pensei, pequei, né? Eu disse, meu Deus, quando que o teu povo vai se levantar, sabendo que possui um poder, sabendo que possui autoridade? É tempo de quebrar cadeias, querido. É tempo de estabelecer o reino de Deus.
Às vezes, amado, você percebe um endemoniado do seu lado e você diz assim: melhor não mexer, cada um com seus demônios. Deus te chamou, amado, para pôr em liberdade o cativo. Deus te chamou, amado, para pôr em liberdade o oprimido. O Espírito do Senhor me ungiu, para quê? Para ser Quando você sente, amado, como se as suas forças fossem se esvaindo de você, sabe qual é o resultado disso se você não reagir? Lá destruído, casamento acabado, ministério roubado, projetos e sonhos arrebentados. Lembre-se, o teu adversário, ele não brinca de ser adversário. Ai, pastor, mas quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o diabo não mexe mais não. Ah, tá. Entendi. Gálatas 4:1, eu sempre digo isso para a igreja, sempre cito esse texto. Gálatas 4:1 diz assim: enquanto o herdeiro é menino, e nada ele se difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo, ele fica debaixo de tutores que regem ele. Você entende isso, amém? Você pode ser filho, mas se você não se levantar na autoridade de filho, você pode viver como um escravo, ainda que você seja senhor de tudo. Eu quero desafiar você nessas 7 semanas a revestir-se desse poder. Você que está se achando cansado, fraco, forças minadas. Ai, pastor, até queria ir na igreja, mas não tive coragem. Pastor, eu até cheguei na igreja, mas na hora de orar, ora por mim, pastor. Eu quero te dizer, filho, o teu adversário, ele não está brincando, ele está matando, ele está roubando e ele está destruindo. Se eu me levantar hoje, eu vou barrar a ação do inferno. Você vai se levantar hoje, amado, para barrar a ação do inferno. Seja no seu lar, no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério, nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua vida sentimental. Seja qual for a área da sua vida, você vai se levantar na ousadia do Espírito de Deus. Tudo aquilo que está sendo resistido no mundo espiritual, hoje essa corrente vai ser quebrada. Eu não sei por quanto tempo você espera por algo e esse algo não acontece. Eu não sei por quanto tempo você está aguardando e essa coisa não rompe. Você está sendo desafiado. É um desafio para a igreja se levantar contra as forças do inferno. Você não tem somente que orar, amado, dizendo: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu te adoro, ou então: Senhor, me dá, me dá, me dá. Não, você tem que orar muitas vezes oração de batalhas, querido. A igreja precisa se levantar em oração de batalhas. A igreja tem esquecido desse exercício de guerra. A igreja tem esquecido desse exercício de guerra, querido. Você precisa se levantar em batalhas. A igreja se esquece muitas vezes que aquilo que está vivendo, disse o Senhor Jesus, existem castas de demônios que só saem se for por jejuns e oração. E a igreja muitas vezes se esquece desse exercício de guerra. Amado, eu me lembro que nos anos 90, a igreja só falava de guerra espiritual, batalha espiritual, guerra espiritual, exercícios de guerra, atos proféticos de guerra, e de repente a igreja conquistou alguma coisa, e a igreja parou de guerrear, e a igreja se esqueceu que tem um inimigo, e o inimigo percebeu que é só a igreja ter, possuir, que a igreja se acomoda. Só que aí a igreja se esquece que não é só o campo financeiro que o diabo ataca. Aí o inimigo estrategicamente deixou de atacar o campo financeiro. E o que aconteceu? A igreja prosperou. Nós ficamos prósperos. O irmão que andava de bicicleta com a corrente emendada, agora anda de carro zero. O irmão que morava num lugar que quando chovia tinha que colocar bacia, agora tem climatizador em casa. Quando está frio ele coloca quente, quando está quente ele coloca frio.
Não desce quando está chovendo, nem para abrir o portão da garagem, é no controle remoto. Enquanto isso, a igreja se esqueceu de exercícios de guerra. A igreja, amado, tem dormido, e o inimigo tem feito os seus acampamentos, tem feito as suas trincheiras, as suas fortalezas. E algumas áreas, amados, de vidas de algumas pessoas estão completamente dominadas. Existem pessoas que ganharam muito dinheiro, mas não romperam em outras áreas. Existem pessoas, amados, deixando de vir à igreja para estar ganhando dinheiro. Você acredita nisso? Você acredita que enquanto nós estamos fazendo esse culto, tem crente ganhando dinheiro? Que escolheu ganhar o dinheiro ao invés de vir aqui? A igreja, amado, tem se esquecido do exercício de guerra. E nessas 7 semanas, nós iremos fazer um movimento de guerra. De vez em quando, amado, num exército, o capitão do exército tem que colocar eles para marcharem, darem uns tiros de alerta, identificar o território do inimigo, observar aonde que o inimigo conseguiu entrar e colocar o inimigo para correr. Você entende isso? Amém? Isso, amado, explica porque muitas áreas da igreja estão paralisadas. E às vezes a igreja não entende que existe espíritos demoníacos trabalhando. E aí eles fazem como o apóstolo Paulo diz: eles se tornam opositores. Nós vamos nos levantar na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer isso para você. Amém. E eu quero que nessas próximas 7 semanas você leve isso muito a sério. Porque eu vou estar fazendo algumas orações aqui que talvez você vai se assustar. Mas você foi gerado para viver uma vida em abundância. E nós não vamos conviver pacificamente com a invasão inimiga. Esse inimigo vai ter que sair do território. Esse inimigo vai ter que se retirar. Em o nome de Jesus. Coloque-se de pé, eu quero orar com você.